Rússia lança grande ataque com drones em várias regiões da Ucrânia. A maioria foi eliminada pelos sistemas de defesa. Erdogan acusa o seu opositor político de destruir a economia do país, enquanto que os protestos contra a detenção do presidente de Istambul continuam. Ursula von der Leyen e António Costa instaram a Sérvia a cumprir as reformas necessárias num jantar de trabalho com Aleksandar Vučić. Eslováquia declara estado de emergência devido ao aumento dos casos de febre aftosa, depois de ter sido detectado um novo surto perto da fronteira húngara. Vice-presidente dos Estados Unidos J.D. Vance junta-se à mulher Usha na polémica viagem à Groenlândia esta semana. Um ataque russo em Ortyrka, na região ucraniana de Sumi, danificou várias casas, lojas e um edifício administrativo na madrugada de quarta-feira. O Serviço de Emergência do Estado informou que as equipas de salvamento retiraram os residentes das áreas afetadas e recolheram os resíduos explosivos para investigação. Outros ataques atingiram Kryvyi e as regiões de Cherkasy e Kirovohrad, embora não tenha havido relatos imediatos de vítimas. A Força Aérea Ucraniana confirmou que as forças russas lançaram 117 drones Shahed e drones de engodo durante a noite. Destes, 56 foram destruídos e 48 foram bloqueados pelos sistemas de defesa ucranianos. Este é um dos maiores ataques com drones das últimas semanas, sublinhando a ameaça persistente às infraestruturas civis e aos objetivos militares em todo o país. A natureza dos ataques realça a vulnerabilidade das cidades e vilas ucranianas, mesmo as que estão longe da linha da frente. As autoridades apelam aos cidadãos para que se mantenham vigilantes. Altos funcionários da Segurança Nacional dos Estados Unidos partilharam planos militares secretos com um jornalista. Por engano, adicionaram Jeffrey Goldberg a um grupo na aplicação Signal, em que discutiam bombardeamentos a posições dos Houthis no Iêmen. No início, o editor da revista The Atlantic não acreditou que a situação fosse real. Sounded like the people I know who are in this administration. Nevertheless, it wasn't until Saturday that I was reasonably certain that this wasn't a hoax, that I had actually mistakenly been included in a conversation of the Principals Committee, essentially the leaders of the national security community, including the head of the CIA, in this discussion. O secretário da Defesa dos Estados Unidos foi um dos que partilharam informações no grupo. Pete Hegseth tentou desacreditar Goldberg. You're talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again, to include the hoaxes of Russia, or the fine people on both sides hoax, or suckers and losers hoax. So this is the guy that peddles in garbage. This is what he does. Trump disse desconhecer o caso. I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. Democratas e republicanos mostraram preocupação por informações sensíveis virem a público tão facilmente. O Conselho de Segurança Nacional disse que as mensagens pareciam autênticas e que estava a investigar como o contacto de Goldberg foi adicionado ao grupo do Signal. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou a oposição de afundar a economia numa altura em que continuam os protestos contra a detenção do presidente da Câmara de Istambul. O partido do presidente da Câmara detido, Ekrem İmamoğlu, apelou a um boicote às empresas que, segundo ele, apoiam o governo do presidente turco. Erdogan disse que as jogadas políticas que estão a afetar a economia turca serão responsabilizadas perante os tribunais. Bizi gayrimeşru yollarla alt etmeye gayret edenleri, ülkeyi ve milleti ateşe atacak kadar gözü dönmüşleri asla unutmadık. Muitos consideram que a prisão de İmamoğlu teve motivações políticas e que esta foi uma forma de remover um dos principais adversários de Erdogan antes das eleições presidenciais marcadas para 2028. A sua detenção provocou várias manifestações de grandes dimensões em todo o país e aprofundou preocupações relacionadas com a democracia e o Estado de Direito.
Centenas de palestinianos em Gaza organizaram um raro protesto público contra o Hamas, apelando ao grupo militante para acabar com a guerra. Vídeos online mostram centenas de pessoas a marchar numa manifestação anti-guerra no norte do território, cantando slogans como Hamas fora, enquanto seguram cartazes com frases como parem a guerra. De acordo com utilizadores online, os protestos também se estenderam a outras partes do enclave palestiniano, alguns deles ocorridos até ao sul de Khan Yunis. Uma manifestante disse que, embora os protestos não acabem com a ocupação israelita, podem pressionar o Hamas a fazer concessões. Os grupos de defesa dos direitos humanos acusam o Hamas de reprimir violentamente a dissidência, eliminando os protestos nas zonas que controla enquanto prende e tortura os seus críticos. Os protestos eclodiram uma semana depois de Israel ter posto fim ao cessar-fogo, lançando uma nova onda de ataques surpresa que matou centenas de pessoas. Manifestantes contra a restrição do direito de reunião na Hungria e a proibição de eventos de orgulho LGBTQ+, bloquearam o trânsito em várias pontes de Budapeste na terça-feira à noite. Saíram à rua depois de o partido Fidesz, no poder, ter utilizado a sua maioria parlamentar de 2/3 para acelerar a aplicação da controversa lei. A implementação da nova legislação está a merecer as críticas de vários partidos da oposição. az is egy disznóság, az is sok százezer ember jogát vonja vissza. De arról szól, hogy majd a következő neki nem tetsző tüntetéseket betilthassa, illetve arról szól, hogy ezeket a törvényeket könnyebben szankcionálhassa. A nova lei torna ilegal a realização ou participação em eventos que violem a controversa legislação húngara relativa à proteção das crianças, com as autoridades a afirmarem que podem, assim, utilizar ferramentas de reconhecimento facial para identificar os participantes em eventos proibidos. Vários partidos da oposição condenaram a lei, mas o recém-formado partido TISA, de centro-direita, que segundo diferentes sondagens é atualmente mais popular do que os partidos no governo, desvalorizou a questão. A União Europeia instou a Sérvia a cumprir as reformas necessárias à adesão após meses de protestos recorde no país. O apelo a Belgrado foi feito na terça-feira, depois do presidente Aleksandar Vučić se ter reunido com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, em Bruxelas. Vučić afirmou que a reunião abordou a atual situação política na Sérvia e o caminho para aderir à União. Razgovarali smo pre svega o strateškom putu Srbije u Europsku uniju i o tome koliko Srbija može i želi da bude posvećena. Ja sam rekao da će Srbija da bude apsolutno posvećena u tom cilju i više nego što je bila do sada posvećena, ali sam rekao takođe da očekujem da uskoro ili imamo odluku o formiranju nove vlade ili imamo odluku o... A reunião gerou polémica na semana passada quando 32 eurodeputados exigiram em carta que von der Leyen cancelasse o encontro. O líder sérvio tem enfrentado uma pressão crescente no país com uma onda de mega-protestos que persistem há mais de 4 meses. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse que vai juntar-se à esposa, Usha, numa controversa viagem à Groenlândia esta semana. And you know, there was so much excitement around Usha's visit to Greenland this Friday that I decided that I didn't want her to have all that fun by herself, and so I'm going to join her. I'm going to visit some of our guardians in the Space Force on the northwest coast of Greenland and also just check out what's going on with the security there of Greenland. A delegação americana decidiu reduzir o itinerário a uma visita à base espacial de Pitufik, depois da viagem não solicitada ter suscitado críticas internacionais. O Vance tinha inicialmente planeado assistir à corrida nacional de trenós puxados por cães e ver os locais históricos da Groenlândia. Tanto o primeiro-ministro da Groenlândia como a chefe do governo dinamarquês Mette Frederiksen criticaram a visita. Frederiksen disse que os Estados Unidos estão a exercer uma pressão inaceitável sobre a Groenlândia. A Eslováquia continua a lutar contra a transmissão da febre aftosa depois de ter sido declarado estado de emergência em todo o país na terça-feira. Foram instalados tapetes de desinfecção nos postos fronteiriços húngaros, enquanto os veterinários e a polícia monitorizam a situação no terreno.
Foi detectado um novo surto da doença na Hungria, a cerca de 15 km da fronteira com a Eslováquia, perto de Bratislava. O ministro da Agricultura da Eslováquia confirmou na manhã de terça-feira um quarto caso no sudoeste do país. O presidente eslovaco, Peter Pellegrini, apelou a uma adesão rigorosa às medidas destinadas a impedir que os surtos se transformem numa epidemia, o que poderá provocar escassez de leite e carne. As chuvas fortes de março trouxeram alívio à Espanha depois da seca persistente que afetou o país no ano passado. Nos primeiros 18 dias de março, Espanha viu cair mais do dobro da quantidade normal de precipitação mensal. Uma contabilização que incluiu regiões normalmente secas como a Andaluzia, onde as cheias nos rios obrigaram à retirada de centenas de pessoas. The blessing and the curse of Spanish climate is exactly that. We have these periods of extended drought that are usually ended with these kind of situations. Having said that, the rain we had in March, especially excluding the northwestern, has been quite exceptional in most areas. Para já, a seca que começou em 2023 terminou. O nível das reservas de água irá depender da quantidade de chuva que Espanha receber na primavera e do calor deste verão. Os cientistas apontam que as alterações climáticas estão a tornar mais acentuadas as oscilações entre a seca e a chuva, à medida que o aumento das temperaturas provoca condições meteorológicas extremas.